Boa tarde, meus lindos e minhas lindas! A nossa aula de hoje, Geografia. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 2, por favor. No nosso módulo 2, nós vamos lá para a página 285. Isso, 285, que fala aí dos contrastes das paisagens agrícolas, né? Aqui a gente tem duas imagens, porque as paisagens agrícolas, elas apresentam muitos contrastes. Por quê? Porque alguns deles, em razão aí do cultivo e dos diferentes tipos de tecnologia que são usados aí nessa paisagem, né? Nesse aqui, a gente vê o agricultor utiliza o arado, puxado pela força dos animais no preparo do solo para o plantio lá na China, tá? Em geral, pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola ela é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, tá? Ou seja, com o uso de pessoas, de instrumentos simples, né? Como aí você está vendo o arado sendo puxado pelos animais, né? E os trabalhadores também rurais, como a tia falou, pessoas são os trabalhadores rurais. Já abaixo aqui você vê uma colheita mecanizada de soja no Mato Grosso do Sul, tá? Fica no centro-oeste do Brasil, na região centro-oeste. A nossa região é a sudeste, né? Que tem o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O Mato Grosso do Sul fica na região centro-oeste aí do país. Então, a agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas, né? Que vão se evoluindo com o decorrer dos anos, né? Ou seja, com máquinas de tecnologia avançada, como semeadeiras e colhedeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades rurais. Já aqui na 287, a gente fala de terras indígenas e quilombolas. No espaço rural, além das propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característico de sua cultura. Aqui abaixo a gente tem exemplos dos índios e dos quilombolas. Primeiro aqui, a gente vê muitos indígenas no Brasil, na primeira imagem aqui, né? Vocês estão acompanhando aí com a tia. Na primeira imagem aí, muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias, tá? As aldeias ocupam terras, em geral, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal, como território indígena ali. Nesse território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio do cultivo de produtos, da agricultura ou da coleta de frutos e raízes do extrativismo, como a gente viu na aula anterior. Aqui abaixo a gente tem comunidades quilombolas, né? Aqui você já vê a imagem de uma comunidade quilombola, que são áreas de terras no espaço rural formado por antigos quilombos. Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são contribuídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos, tá? Então, vieram da África. De modo geral, tudo que é produzido na comunidade é dividido entre seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, aí, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado aí nas grandes cidades. Quilombolas são o quê? Povos que se estabeleceu nas áreas do espaço rural de difícil acesso para receber, né, africanos aí escravizados, né, que eles fugiam dos maus tratos, porque os africanos vieram da África, vieram trazidos da África nos navios negreiros e eram muito maltratados, então quando eles fugiam, eles iam para os quilombos. Por isso aí a gente tem quilombolas. Na página 289, nós temos aí os gráficos na interpretação do desperdício de alimento. Então a gente não pode desperdiçar alimento. Vamos colocar uma quantidade que a gente possa comer,
para nos satisfazermos e, se quiser mais, a gente repete mais um pouquinho, não tem problema nenhum, né? Comermos sempre no horário as refeições, tá? Não tem problema, mas a gente não pode ter esse desperdício de comida porque muita gente aí, infelizmente, está passando fome. E como a tia falou também, já nas aulas anteriores, os mapas e os gráficos têm a resposta pra gente, né? A tia já falou, tem mapa, tem gráfico, tem lá a resposta pra gente. Vamos lá observar esse gráfico aqui da página 289. Com os gráficos, podemos analisar a quantidade de alimentos desperdiçados na América Latina. Em cada uma das etapas pelas quais eles passam, a gente vai ver aqui no gráfico abaixo. Nós moramos no Brasil, nosso país é o Brasil, e ele está na América. Vocês vão ver mais à frente, o ano que vem, né, o nosso continente, a América, tá? Então aqui, o título desse mapa, América Latina, panorama do desperdício de alimentos em 2018. Então a gente tem aí as cores, tá? Eu tenho aqui, a gente tem aí 28% verde, produção, né, a colheita. De roxinho, 6%, processamento, indústria. De amarelo, 21%, manejo e estoque, né, armazenamento. De vermelho, a gente tem a distribuição, né, o transporte, com 17%. E o último de azul, 28%, consumo, os hábitos alimentares. De acordo com o gráfico, a maior parte do desperdício de alimentos na América Latina ocorre tanto no momento da produção, né, na colheita, quanto no consumo, nos hábitos alimentares, ou seja, durante o preparo dos alimentos na casa das pessoas. É importante aí ficar alerta, né, atento aos nossos hábitos para colaborar com a redução do desperdício de alimentos, como a tia havia falado anteriormente. Esse gráfico aqui também tem a fonte. Olha a fonte aí, ó. Embrapa, Intercâmbio Brasil, União Europeia sobre Desperdício de Alimentos, 2019, que foi o acesso aí. Então a gente tem umas perguntinhas aqui, na 289, a tia vai querer que vocês respondam, pode responder aí no livro mesmo, não tem problema, tem espaço. Fazer uma letrinha não é de formiguinha e nem de elefante, uma letrinha que dê para todos verem, tá bom? E na páginas 290 e 291, para finalizarmos, a gente fala aí da cidadania do dia a dia. Não espere por ninguém, faça a sua parte. Todos os anos, 41 mil toneladas de alimentos são desperdidas, né, em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar na nossa mesa. Ou seja, há desperdício durante a produção, o transporte e o consumo, que o torna em situação muito preocupante. Mas se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade. Podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias. Abaixo aí você está vendo aí o que pode se praticar para evitar o desperdício de alimentos. Então a gente tem aí, muitas frutas e verduras ainda podem ser consumidas, né? Porque são descartadas apenas por causa da aparência. Então a gente pode ainda consumir. 2. Prestar atenção na data da validade dos produtos. É muito importante isso, tá? 3. Aproveite todo o alimento. Tente aproveitar os talos, as cascas, sementes e folhas de vegetais. 4. Não exagere na quantidade. Em suas refeições, coloque no prato somente o que vai comer. 5. Doe alimentos que você e sua família não vão consumir, desde que estejam em boas condições, é claro. Tem um biscoito lá, enjoou, não quer, tá na validade? Vai fazer a sua doação, tem muita gente querendo. Tem um leitezinho lá, tá na validade? Ah, tô meio enjoado de leite, quero tomar um todinho, outra coisa. Vai lá e faz a sua doação, a sua caridade. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo,
Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma. Ó, um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.